qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? Semana passada teve 2 acontecimentos importantes. O primeiro deles foi a aprovação do relatório sobre a reforma da Previdência, da comissão especial que tratou deste assunto, com 379 votos na Câmara dos Deputados. Foi um número superior de votos do que o governo esperava e que nem a oposição tinha previsto que pudesse acontecer isso. Na verdade, nos próximos dias, muito provavelmente, o governo vai apresentar isso como uma vitória sua. Em parte foi, mas é preciso ter clareza de que, na verdade, não teria acontecido esse resultado se não fosse uma atuação muito especial, muito específica do presidente da Câmara, o deputado Rodrigo Maia, que foi, na verdade, quem coordenou todo o processo, né? Deste ponto de vista, é muito importante considerar que estes resultados da aprovação em primeiro turno, falta ainda aprovar em segundo turno, que vai ocorrer só em agosto, né? Mas a aprovação em primeiro turno do relatório da Comissão Especial sobre a reforma da Previdência significa que a Câmara dos Deputados, e muito provavelmente o Senado também, estão assumindo um outro protagonismo, um outro papel no funcionamento da democracia e da República Brasileira. A ideia tradicional, segundo a qual o presidente tem todo o poder, num certo sentido, no presidencialismo de coalizão, né, ele condiciona o funcionamento do Congresso. Neste caso, está se comprovando uma outra possibilidade, uma outra perspectiva que tem implicações importantes para a qualidade da democracia, que é como o Congresso representa o conjunto do país, na sua diversidade, na sua pluralidade e nas suas diferenças, ao assumir com mais autonomia, com mais independência em relação ao Executivo, uma posição proativa de tomar os temas centrais e, de alguma maneira, articular a sua aprovação e permitir que o país possa rever as coisas que são tão importantes, isto tem um efeito positivo para a democracia. Agora, um segundo aspecto que é preciso levar em conta das decisões da semana passada foi o anúncio feito pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, da indicação do seu filho, Eduardo Bolsonaro, como provável embaixador brasileiro nos Estados Unidos, né? Há várias questões envolvidas neste anúncio que foi tomado, num certo sentido, recebido com surpresa, tanto por setores do Itamaraty, que é muito importante do ponto de vista profissional, mas também, como também até mesmo setores das comissões de relações exteriores, tanto da Câmara dos Deputados como do Senado. Por que, professor Moisés? Porque, evidentemente, há, em primeiro lugar, uma questão relativa a saber se essa indicação representa nepotismo, né? Na verdade, o artigo 37 da Constituição brasileira estabelece princípios muito claros de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que devem ser princípios esses seguidos, né, na contratação de funcionários públicos às funções de Estado. Então, isso se aplicaria também a este caso, né? Mas, além disso, há um aspecto que é importante observar, porque, embora, baseado nesse artigo, o Supremo Tribunal Federal, em 2008, tomou uma decisão proibindo o nepotismo, a mesma Corte Constitucional, o Supremo, em 2018, fez uma complementação da decisão de 2008, segundo a qual, quando houver nomeação de cargos políticos, não se trataria de nepotismo. A questão aqui, no entanto, tem uma outra dimensão. Como alguns analistas chamaram a atenção, não tem precedentes na história brasileira, nem na história das democracias, que um presidente ou um mandatário indique pessoas da sua família para fazerem parte de cargos tão importantes como de representação diplomática. Isto chama a atenção para um aspecto que pode representar uma limitação do funcionamento da democracia no Brasil, segundo a qual tem mais vínculos pessoais nas indicações do que propriamente critérios de qualificação, critérios que estabelecem a experiência que a pessoa tem para exercer um cargo tão importante como de embaixador nos Estados Unidos. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima semana. Muito obrigado.
Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.